Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. Preso suspeito de assassinar bombeiro em Caxias. Primeira etapa do Defeso do Caranguejo entra em vigor no Maranhão. Calendário de pagamento do IPVA 2026 já está disponível. Aumento do ICMS eleva preços da gasolina e gás de cozinha em 2026. E o Hospital Universitário da UFMA consolida avanços históricos na assistência, ensino e inovação em saúde. Hoje também tem Rádio Opinião, entrevista sobre a disciplina Cannabis na Atenção Primária à Saúde, do mestrado profissional em saúde da família da UFMA, com o professor Ricardo Monteles. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Bom dia a todos. Bom dia, Janaíne Serra aqui com a gente, substituindo Mayra Nogueira, que entrou de férias, tá? Mayra só em fevereiro agora e a gente continua aqui com a Janaíne. Obrigado, Janaíne. Um ótimo ano novo, tá? Feliz ano novo para você também. E vamos que vamos nesta segunda-feira, portanto, dia 5 de janeiro de 2026. Hoje é o Dia Nacional da Tipografia. A Universidade FM alcança mais de 30 municípios maranhenses e o mundo através da internet. Acesse www.universidadefm.ufma.br. Baixe o nosso app oficial. Participe pelo WhatsApp 992 17 26 47. Estamos no Instagram, Twitter e Facebook. Acompanhe também nos compiladores de rádios e plataformas de áudio, Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcasts. Universidade FM. O mundo se move sempre mais na 106,9. Sempre mais aqui na 106. Vamos agora aos destaques dos principais impressos locais. Manchetes do dia. Trazendo aqui em O Imparcial, claro, capa de O Imparcial, principalmente com assuntos polêmicos, né? Sempre tem algum trocadilho, alguma coisa inteligente, né? Para trazer em termos de estética e também de analogias, enfim, termos e sentidos nas manchetes. Olha essa aqui, o tio Sam na capa de O Imparcial, né? Com animação aí, uma imagem, né, bastante sugestiva, né, impositiva. América para os americanos. Caracas! E agora? É isso aí. Mandando um abraço aqui especial para Célio Sérgio, eterno, né, coordenador ali de O Imparcial, enfim, jornalista e companheiro aqui da gente de bastante tempo, enfim, um dos maiores comunicadores do nosso estado, com certeza, aqui no impresso. Bom, tá aqui Caracas, e agora? Cenário incerto no comando da Venezuela após a captura de Nicolás Maduro provoca reações diplomáticas internacionais. Governo chinês se posiciona contra a prisão e eleva a tensão geopolítica em torno do caso venezuelano. Pois é, essa ação que está movimentando, né, vários nichos, né, não só o nicho da geopolítica, a política local também, né, ela acaba sendo influenciada, muita gente aproveita, claro, né, qualquer tipo de movimentação na maré para justamente tentar qualquer coisa está sendo bem-vinda, né, atualmente, claro, sempre foi assim, sempre vai ser, em termos de política, para, de alguma maneira, influir, né? Até porque estamos em 2026, um ano político, tem eleição, tá? Então, tudo vai reverberar em termos locais também na nossa política, o posicionamento do Brasil e entre outros países, claro, né? Aqui sobre essa ação dos Estados Unidos e, obviamente, né, o presidente Trump já, inclusive, anunciou outras incursões, né, em outros países, né? Provavelmente podendo acontecer. Enfim, já é uma ameaça, as tropas continuam por aqui, vão continuar na Venezuela para justamente garantir esse período, né, de adaptação, readaptação, porque não basta só tirar o presidente, no caso, o Nicolás Maduro, do poder, onde hoje também, né, ele já participa de alguma audiência
em julgamento lá nos Estados Unidos, né? Foi para isso que ele foi tirado de lá, né? Praticamente tirado à força, né? Teve bombardeio, teve mortes, né? Embora ainda o governo da Venezuela não tenha mencionado com mais detalhes sobre mortes de civis, e possivelmente de civis e também de militares, mas a informação, né, circula em meios oficiais venezuelanos, né? E claro, o impacto disso lá no país também, né? Porque não basta tirar, continuando, né? Não basta tirar o político que estava encabeçando esse regime, o regime de Nicolás Maduro lá na Venezuela, duro, inclusive, né? Mas toda uma arquitetura que foi montada durante os últimos anos lá, que, enfim, vai dar trabalho, né? Vai dar trabalho para que isso tenha esse sucesso, né? Com as intenções dos Estados Unidos, com certeza essas forças vão continuar no país para garantir justamente, né, a vice que assumiu o lugar de Nicolás Maduro e que vai dando continuidade, digamos assim, a essa espécie de transição, entre aspas, de poder lá na Venezuela, e os impactos disso para o Brasil, com certeza, são as maiores discussões ultimamente, né, nos últimos dias, né, desde sábado pela manhã, quando aconteceu essa ação militar dos Estados Unidos lá na Venezuela. E a gente acompanha, claro, vai acompanhar e trazer, claro, alguns desses desdobramentos nacionais sobre isso. 7h18, ainda como destaque aqui em O Imparcial, o orçamento de São Luís será votado hoje na Câmara. A proposta define os investimentos e prioridades da capital para os próximos anos e deve orientar políticas públicas estratégicas. Isso aqui é normal, né, todo ano, e claro, essa votação ela envolve muito estica e encolhe, né, estica e puxa, né, como diria aí até no show da Xuxa, o estica e puxa da política local, claro, quem está se aproveitando de um lado ou de outro, né, quem é contra ou a favor da Prefeitura de São Luís, né, isso lá na Câmara, tudo normal na política, tá? Entre as mudanças na aposentadoria, né, previstas para 2026, as regras de transição da Previdência sofrem ajustes automáticos e impactam quem está perto de se aposentar. Pois é, né, teve alteração, né, que vai entrar agora, que já entra em vigência, né, agora para professores, inclusive, né, que não estão nada felizes, né, por conta de insatisfação com pouquíssimo aumento irrisório, né, que tiveram em algumas mudanças também nessas questões previdenciárias. O Agente Secreto vence melhor filme estrangeiro no Critics' Choice Awards. É isso aí, produção brasileira conquista reconhecimento internacional e amplia a presença do cinema nacional no cenário mundial. Destaque, né, para Wagner Moura, inclusive, né, a cena, aliás, a imagem aqui de destaque, Wagner Moura num orelhão, né? Essa história aqui, né, que é do final dos anos 70, ali no regime militar, e toda essa nostalgia, e uma história engraçada, né? Enfim, vale a pena ver, né? Eu vou ver, com certeza, esse filme, ele está rendendo vários elogios, inclusive também por conta desses aspectos do roteiro, né? Uma história mesmo, coisa de Brasil, tá, gente? Isso aqui é muito interessante, inclusive. E para finalizar, crime passional do bar do Hotel Central marcou o declínio de um símbolo do glamour ludovicense. Episódio violento entrou para a história e simbolizou o fim de uma era na vida social de São Luís. Que crime foi esse, né? Tá lá, Imparcial aí para trazer essa curiosidade também. Esses são os destaques de O Imparcial. Vamos ficar devendo o jornal pequeno, tá, pessoal? 7h21 agora. Vamos para o trânsito, Janaíne. Dirigir com cuidado é a sintonia da 106. Informações do trânsito. É isso aí, Janaíne. Segunda-feira, dia 5 de janeiro, ainda naquela preguiça, né, pode-se dizer. E, claro, começo de ano é aquela coisa, né? Em primeira semana do ano, valendo, né, a partir de hoje,
as pessoas emendaram, muitos emendaram aí as festas de virada de ano, claro, né, enforcando aí na sexta-feira, já emendando com o final de semana para ficar, né, um pouquinho de boa, né, continuar ainda no clima de virada de ano e começando a semana, tem que voltar ao trabalho, né, a grande maioria voltando para o trabalho. Quem tirou férias está de bem, né, como a nossa querida Mayra Nogueira, e a gente já observa que o trânsito aqui, de certa forma, tá tranquilo, né? Mas a gente sabe que nas principais vias tem alguns pontos complicados. Aqui, um deles é a Avenida dos Portugueses, trânsito já no sentido Aritaquibacanga, o trânsito segue bastante demandado neste momento, né? Na barragem não, a barragem está tranquila. A partir da UFMA, sim, o trânsito começa a ficar mais complicado, já nas imediações do Parque Botânico da Vale, chegando até as imediações do Parque Botânico da Vale. Na saída de São Luís, BR-135, o trânsito também segue um pouquinho congestionado, como sempre, né? E neste dia, primeiro dia útil, assim, de valendo, né, do ano, a gente já observa isso. Nas principais vias, aparentemente aqui, de acordo com as imagens, mapa do Waze.com, mostra uma certa tranquilidade. Quem vai confirmar isso aí é Borges Júnior, que tem mais informações, não é isso, Borges? Bom dia e um feliz ano novo, né? Adalberto, bom dia a você, a Janaíne, bom dia a todos, a você que sintoniza a Universidade FM, segue acompanhando o Jornal Rádio Universidade, primeira segunda-feira do ano de 2026. A gente então começa com informações relacionadas aos principais corredores da capital, nas principais avenidas de São Luís e Adalberto, como você frisou, colocou ainda há pouco, não há intercorrências, mas fluxo maior registrado, ele segue no sentido centro. O condutor que está se deslocando para o centro vai encontrar o trânsito mais, por assim dizer, mais intenso neste momento, para quem se desloca aí sentido centro. Alguns pontos, vez por outra, formando certa lentidão, mas nada fora da normalidade para o horário. A exemplo aí do que acontece em um dos trechos da Avenida Jerônimo de Albuquerque, na altura do bairro Uma, onde o fluxo maior é para quem se desloca no sentido centro. Também aí em relação a registros, informações referentes a acidentes, não há registros nesse. Perdemos o sinal de Borges, tá? Vamos... Nesse momento, para quem se desloca, está seguindo o sentido centro. Adalberto. Obrigado, Borges. Deu uma pequena oscilação no finalzinho da frase aí, mas a gente já retomou, a gente continua, claro. 7h24. Queria mandar um abraço aqui para a Mari Silva Mourão, que está no chat do YouTube da Universidade FM, Universidade FM 106. Quem está por lá também é o Ronaldo, a Sofia, a Maria Helena, a Adriana, todos em família, acompanhando sempre o Jornal Rádio Universidade. Bom dia a todos. Feliz ano novo, viu, Ronaldo? Muito obrigado pela companhia, sempre. Feliz ano novo, Mari Silva Mourão também, tá? E claro, você que escuta a gente não só aqui no Dial, né? Diretamente no rádio, no seu carro, em casa, no trabalho, como também pelo aplicativo da 106, o oficial, né? Também pelos compiladores de FMs, de rádios, que tem por aqui no Brasil, né? São vários e a gente está em vários também. Para você que acompanha a gente por lá também, muito obrigado pela sintonia. Um feliz ano novo, hein? Tá valendo ainda, tá? 7h25 agora, Janaíne. Notícias da cidade. Borges, trazendo as informações do caso. A gente começa falando sobre violência, né? Preso suspeito de assassinar bombeiro em Caxias. Como aconteceu esse caso, Borges? Adalberto, suspeita, o Juan Pablo Neves Salles, ele foi preso nesse domingo agora, portanto no dia de ontem, 4 de janeiro, prisão acontecida no quilômetro 17 do município, altura do município de Codó, prisão efetuada durante uma ação de inteligência do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão. O suspeito, ele estava junto da sua companheira. Havia indícios de que o casal pretendia deixar a região. Após então a prisão, os dois foram conduzidos, encaminhados ao plantão da Polícia Civil em Caxias. Na delegacia, o suspeito ele foi submetido a procedimentos legais
e no momento da abordagem, o Juan Pablo, ele confessou ter assassinado o cadete André Lemos, de 26 anos, confissão registrada durante a ação policial. O cadete ele era aspirante do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão e, segundo o próprio suspeito, o crime teria sido motivado após uma discussão, e o ponto alto para se chegar para que ele cometesse esse crime, de acordo com o que ele próprio relatou, ele teria sido xingado de corno, colocou dessa forma pela vítima. Essa prisão ela foi efetuada pela Polícia Militar e também pelo Corpo de Bombeiros. Crime, a gente lembra, aconteceu na tarde de sábado agora, dia 3 de janeiro, isso enquanto a vítima ela cortava o cabelo em uma barbearia no bairro Castelo Branco, em Caxias, a 360 quilômetros aqui da capital. E, de acordo com testemunhas, o suspeito ele chegou ao local em uma motocicleta, estacionou em uma esquina próxima dessa barbearia, seguiu então até lá o local do estabelecimento, onde efetuou então os disparos contra o cadete que foi atingido na cabeça e morreu ainda no local após a prisão. Juan Pablo foi encaminhado para a cidade de Caxias, onde foi autuado em flagrante pelo crime de homicídio, e por conta de toda essa situação que levou à morte desse bombeiro, a Secretaria de Segurança Pública do Maranhão emitiu nota em solidariedade à família da vítima e também à corporação. Adalberto. Coisa triste, né? Violência sempre choca. 7h28. Borges, vamos mudando de assunto, falando agora, tratando sobre a primeira etapa do Defesa do Caranguejo, né, que já entrou em vigor aqui no Maranhão. Foi ontem, né? Exatamente, Adalberto. Começou nesse domingo agora, marcou o início da primeira fase do Defesa do Caranguejo Sá, início aqui no Maranhão. Essa fase que vai seguir até o dia 9 de janeiro. Esse intervalo, então, fica proibida a captura, transporte e também o beneficiamento. Ainda segue proibida a industrialização e a comercialização da espécie. Essa medida ela está prevista na portaria estadual da SEMA, que é a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, a portaria número 066R, ela foi publicada em 22 de dezembro do ano passado, de 2025, e a gente lembra que o Defesa coincide com a andada reprodutiva. Essa andada reprodutiva seria o período, é o momento em que os machos e as fêmeas, eles deixam suas tocas nos manguezais, e nessa saída das tocas eles vão realizar o acasalamento e também liberar os ovos. Por isso, então, a importância do Defesa para a manutenção da espécie, seguir esse ciclo aí. Ele tem o intuito de resguardar, portanto, então, essa etapa fundamental do ciclo reprodutivo desses crustáceos do caranguejo Sá. Além do Maranhão, Adalberto, o Defesa ele alcança também os estados do Amapá, Pará, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte e também a Paraíba, além de Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Adalberto. É isso aí, Borges, muito cuidado, né? Um alimento para muita gente aqui em nosso estado. Quem não gosta, né, de ir à praia ou qualquer restaurante, desfrutar, né, desse crustáceo. Fonte de renda também, Adalberto. Fonte de renda, claro, né? Fonte de renda. Enfim, e é preciso proteção, né? O período é curto, né? Enfim, não tem tanto, digamos assim, dispêndio, né? Então, vale a pena para a preservação, claro, né? Para a gente continuar com esse alimento e essa geração de renda também. Borges, mudando de assunto mais uma vez, né? Vamos falar agora sobre calendário de pagamento do IPVA, né, o imposto sobre veículos, né, de 2026 já está disponível. Essa aí é uma das principais despesas de início de ano e que gera preocupação, claro, né, porque, olha, tem carro aí que a coisa é muito alto, né? Exatamente, Adalberto, e não houve alterações para alíquotas do IPVA 2026 aqui no Maranhão. Elas seguem da mesma forma, tem 3% sobre o valor para carros de passeio, caminhonetes e utilitários, já as motocicletas com 2%, informações divulgadas aí pelo governo do Maranhão sobre o IPVA, imposto sobre a propriedade de veículos automotores. O pagamento desse IPVA, do IPVA 2026 do Maranhão, ele pode ser feito em cota única,
nesse caso com desconto de 10%, isso até o dia 27 de fevereiro deste ano, portanto de 2026. Há também a opção por parcelamento, neste caso aí é possível parcelar em até 3 vezes, e isso com atenção ao final da placa do veículo. Lembrando, Adalberto, que não vai ser permitido o parcelamento de valores iguais ou inferiores a R$ 100. Essas parcelas, as parcelas do IPVA, elas começam a vencer no Maranhão no início de março e obedecendo aí o calendário estabelecido pelo governo do estado. Mas a gente lembra aqui que a data do pagamento ela varia de acordo com o número final da placa de cada veículo e em relação ao começo da fiscalização. Essa fiscalização ela vai ser iniciada em junho de 2026. A Cefaz, que é a Secretaria de Estado da Fazenda do Maranhão, ela é a responsável pela administração do imposto no estado e além do calendário completo, outras informações podem então ser acessadas a partir do site da Cefaz Maranhão para buscar mais detalhes sobre o IPVA 2026. Adalberto. É isso aí, despesa já no começo do ano, claro, né? Normal, as pessoas já sabem como é, mas a dor de cabeça sempre continua no começo do ano. 7h32. Borges, eu peço que você fique na linha, né? No segundo bloco a gente vai falar sobre o aumento do ICMS, elevando preços de gasolina e gás de cozinha neste ano aqui no nosso estado. Também vamos falar sobre o Hospital Universitário da UFMA, consolidando avanços históricos tanto na assistência quanto no ensino e também na inovação em saúde. Tem esporte. Marisa deixa o Corinthians e assina com o Tigres do México. São Luís empata e Juventude Samas perde. Isso tudo na estreia da Copinha 2026. E Moto vence seleção de Morros em amistoso. No Rádio Opinião, entrevista sobre a disciplina Cannabis na Atenção Primária à Saúde, do mestrado profissional em saúde da família da Universidade Federal do Maranhão. A gente vai conversar com o professor Ricardo Monteles. Não saia daí, a gente volta já já também com a previsão do tempo e as manchetes nacionais. 7h33 agora, Janaíne Serra. Atenção, Coab! A Faculdade Laboro chegou para mudar o seu caminho profissional. No novo campus, você pode escolher a carreira dos seus sonhos. Direito, estética e cosmética, administração, recursos humanos e gestão hospitalar. Cursos modernos, professores experientes e a qualidade Laboro que abre portas no mercado. As matrículas para 2026 já estão abertas. Acesse laboro.edu.br ou fale pelo WhatsApp 989-3300-1491. Faculdade Laboro. Seu futuro é agora. No trânsito, você nunca está só. Pense bem nisso quando for dirigir. E siga esse caminho. Respeite pedestres e ciclistas. Dê a preferência. Seja gentil. E veja como tudo fica melhor quando a gente se coloca no lugar do outro. Respeite os limites de velocidade. E é claro, se beber, não dirija. Assim todos chegam bem. Governo do Maranhão. Você está ouvindo Jornal Rádio Universidade. Daqui a pouco na Universidade FM, 8 da manhã, sessão das 8. 9 horas, manhã 106. 11 horas, Santo de Casa. Profissional da saúde. Invista em seu futuro e aprimore-se em sua área de atuação. Instituto Pangeia. Pós-graduação, formação e cursos nas áreas de psicologia e saúde mental. Professores com excelência, com teoria e prática para melhor desenvolvimento do conhecimento. Instituto Pangeia, excelência em psicologia, unidades São Francisco e Vinhais. Informações 992227070. Instagram instituto.pangeia. Site www.institutopangeia.com.br.
Trabalhador e trabalhadora em educação do Maranhão, você sabe da importância do seu sindicato. E ter você do nosso lado é fundamental para o sucesso da nossa luta. Com a sua contribuição, nos mantemos mais fortes, atuantes e mobilizados. Faça parte do Simproecema e fortaleça a nossa categoria. Simproecema. Gestão, garantir direitos e avançar na unidade e na luta. De volta com o Jornal Rádio Universidade, 7h37 agora, trazendo Borges para continuar com o noticiário, não é isso, Borges? Vamos falar agora sobre o calendário do ICMS, elevando o aumento do ICMS, eu confundi calendário do IPVA com aumento do ICMS, mas olha só, é aumento do ICMS, tá? Que vai elevar, que já elevou preços da gasolina e também do gás de cozinha aqui no nosso estado, não é isso, Borges? Adalberto, exatamente isso. O reajuste ele já está em vigor desde a última quinta-feira, 1º de janeiro, o aumento do ICMS, o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, está incidindo sobre a gasolina, o diesel e também o gás de cozinha, ajuste que veio a partir de uma decisão tomada pelo CONFAZ, que é o Conselho Nacional de Política Fazendária, isso ainda em setembro do ano passado, aumento que envolve os estados e também o governo federal. Este é o segundo ano consecutivo de reajuste do imposto sobre combustíveis após a elevação que foi registrada em fevereiro de 2025. Com a mudança, o ICMS da gasolina ele teve aumento de 10 centavos de real por litro, passando para R$ 1,57. Já o diesel, o reajuste foi de 5 centavos por litro, elevando o valor para R$ 1,17. Em relação ao gás de cozinha, sofreu um acréscimo de R$ 1,05 por botijão. Por se tratar aí de um insumo essencial, o aumento do imposto ele tende a impactar outros preços da economia, alcançando toda a cadeia produtiva, o que passa aí pelo aumento, a possibilidade de aumento no transporte público, seguindo ainda o valor final de alimentos e serviços. Adalberto. É isso aí, né? Já começa o ano desse jeito. 7h39. Falando agora, mudando de assunto mais uma vez, Borges, vamos falar sobre o Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão, que durante o ano de 2025 consolidou avanços históricos, né, na assistência, no ensino e também na inovação, né? Adalberto, o ano de 2025 foi marcado por conquistas históricas no Hospital Universitário da UFMA, a unidade hospitalar da Universidade Federal do Maranhão, que é vinculada à EBSER, e ao longo do período a instituição então ampliou o acesso da população maranhense a procedimentos de alta complexidade, também fortaleceu o ensino em saúde, investiu em infraestrutura e ainda em tecnologia, também protagonizou importantes ações voltadas à redução das filas do SUS, do Sistema Único de Saúde. Entre os principais destaques do ano estão os avanços na área de transplantes, a consolidação dos mutirões assistenciais do Dia EBSER em ação, inclusive com atendimentos realizados fora do ambiente hospitalar. Destaque também para avanços estruturais, acadêmicos e institucionais, avanços que reafirmam o papel estratégico do Hospital Universitário da UFMA para a saúde pública aqui do estado do Maranhão. Importante construção ao longo de 2025, com expectativas muito positivas para 2026, esse ano que se iniciou, e outras informações relacionadas à UFMA, à unidade hospitalar da UFMA também podem ser acessadas a partir do portal do site da instituição, que é o portalpadrão.ufma.br. Adalberto. Maravilha, tá de parabéns, claro, pessoal do Hospital Universitário, né, direção e tudo mais, todas as pessoas que trabalham por ali, onde tem ensino também, é bom lembrar sempre que o Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão é esse braço, não só nessa assistência, como também no ensino. 7h41. Borges, muito obrigado pelas informações. Vamos para o tempo, Janaíne. Jornal Rádio Universidade. Previsão do tempo e tábua de maré.
É isso aí, previsão do tempo nesta segunda-feira, né? Nesta segunda-feira que tem sol com algumas nuvens, amanheceu com sol e algumas nuvens, mas pode chover à tarde com possibilidade de queda de raios. A umidade está a 90%, temperatura de 25 graus, a média é mínima 25 e máxima 31 graus. Informações do site Clima Tempo. Vamos agora à tábua de maré durante esta segunda-feira, primeira pré-mar. Ela acontece logo mais às 8h19 da manhã, com 5,8 metros. A segunda será às 8h32 da noite, com 6 metros. Baixa mar, a primeira aconteceu às 2h04 da madrugada, com 0,2 metro. A segunda será às 2h17 da tarde, com 0,6 metros. Janaíne. Notícias do Brasil. Acompanhe com a gente aqui no YouTube da 106, Universidade FM 106. Aqui tem Folha de São Paulo na manchete. Vice de Maduro concentra poder na Venezuela e Trump faz ameaças. Militares respaldam Delcy Rodrigues como interina. Americano diz que ela pagará caro se não fizer o certo, entre aspas, né? É isso aí, os desdobramentos desse movimento dos Estados Unidos aqui na América do Sul. Preço do petróleo cai 1% no mercado asiático após a captura de Maduro. Os preços do petróleo caíram ontem, 1% na abertura das bolsas asiáticas. Havia expectativa em relação aos efeitos da captura de Maduro sobre as cotações. A Venezuela tem a maior reserva de petróleo do mundo, mas hoje produz menos de 1% do volume global. É isso aí, né? Os Estados Unidos, com certeza, observando isso, com certeza. Agora, a manchete e destaques de O Estado de São Paulo. Acompanhe com a gente aqui no YouTube e ouça. Após ataque, Estados Unidos apostam em bloqueio a petróleo para enquadrar a vice de Maduro. Casa Branca impõe quarentena militar a exportações venezuelanas e Trump faz ameaça à sucessora chavista. É o que trouxe também a primeira manchete. O Estado de São Paulo. Agora vamos ao Globo. Futuro da Venezuela. O chavismo continua no poder se fizer coisa certa, diz Donald Trump. A Armada Americana ficará no Caribe e bloqueio permanece para pressionar a nova presidente, Delcy Rodrigues, a garantir aos Estados Unidos acesso ao petróleo, né? É isso que interessa para os Estados Unidos. Relação de Caracas com o Brasil é incógnita após a queda, né? Lula e Maduro haviam se afastado desde as eleições fraudadas de 2024 e o governo petista perdeu trânsito na cúpula chavista. Brasil articula com aliados uma frente por solução pacífica e pela estabilidade regional, mas age com cautela devido às negociações com os Estados Unidos. E, para finalizar, direita tenta colar Maduro em Lula, que reforçará discurso da soberania. Invasão da Venezuela pelos Estados Unidos vira arma retórica na disputa entre governadores que tentam se viabilizar como candidatos em outubro e o presidente, que reforçará discurso vitorioso do tarifaço. 7h45 agora. Cotação do dólar e do euro. 7h45 agora, 7h45. Vamos aqui à cotação do dólar nesta segunda-feira, né? Dólar que está em queda de 1,18%, cotado aí a R$ 5,42. Já o euro, a queda foi de 1,4%. Na cotação está a R$ 6,35. Hoje vamos ficar devendo Wagner Matos com análise da economia. 7h46 agora. Ele enviou? Então tá, vamos a Wagner, tá? Wagner, bom dia. Muito bom dia, amigos da Rádio Universidade. Com o fechamento do ano,
O Ibovespa apresentou ganho de 34% em 2025. Foi o maior resultado desde 2016. Já em 2026, na sexta-feira, o Ibovespa fechou em baixa de 0,36%, aos 160.539 pontos. A cotação da soja no Maranhão, a saca de 60 quilos, teve uma semana de baixa e ficou em R$ 123. O milho teve queda e fechou em R$ 61,63. E a arroba do boi de 15 quilos manteve-se em R$ 297. Na agenda econômica da semana, teremos o Boletim Focus, dados da balança comercial, índice de gerentes de compras do setor de serviços e composto, fluxo cambial estrangeiro, além do desenrolar da situação da Venezuela e do impacto na indústria de petróleo. Uma boa semana a todos e até mais. Muito obrigado, Wagner. 7h47. Agora vamos ao concurso de oportunidades, não é isso, Janaíne? Concursos e oportunidades. É isso aí, Maiara Cordeiro, com as informações de concurso nesta segunda-feira, não é isso, Maiara? E a semana começa com ótimas dicas. Iniciando com o concurso público do Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, que oferece vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos de advogado e agente administrativo. Inscrições até o dia 9 de fevereiro pelo site ibad.org.br, na aba Concursos. Taxas de R$ 70 a R$ 80. Inscreva-se! Continuando com o seletivo da UEMA-Sul, Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão. São 9 vagas para o cargo de professor substituto na área de Ciências da Saúde, Medicina, para o campus de Imperatriz, a 626 quilômetros da capital. Inscrições no site uemasul.edu.br, na aba Editais, até o dia 19 de janeiro. Taxa de R$ 50. Participe! Finalizando com a Otis Brasil, que oferece 80 vagas de estágio técnico do programa Rota Escola em diversas cidades do país, incluindo São Luís. Podem se inscrever maiores de 18 anos que estejam cursando nas áreas de eletrônica, eletricidade, metatrônica, automoção ou mecânica. Inscrições até o dia 31 de janeiro pelo site otis.com. Não perca! Com redação de Elis Rodrigues, Maiara Cordeiro, Jornalismo, Universidade FM. Sete horas, 49 É a sintonia da 106. É isso aí, vamos ao esporte, começando as notícias esportivas nesta segunda-feira e nesta semana. A gente começa falando do São Luís e também do Juventude Samas, que estão na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na estreia que aconteceu no domingo, ontem, portanto, dia 4, o Leão empatou com o Cosmopolitano. Esse placar aí ficou de 0-0. Já o Juventude perdeu para o Itaquá. O primeiro gol da partida foi de Nicola, do Itaquá, no primeiro tempo. Já no segundo, Negão, do Juventude, igualou o placar e no final da partida, João Carlos fez o gol da vitória itaquarense. Placar 2-1. E a gente continua falando do Motoclube, né, que venceu a seleção de Morros em jogo amistoso, válido pela temporada 2026. A partida que aconteceu no último sábado, dia 3, o único gol da partida, que foi do zagueiro negro, do time rubro-negro, né, no segundo tempo do jogo. E vale destacar que o Moto estreia no Campeonato Maranhense no próximo domingo, dia 11, contra o MAC, às 4 da tarde, no Estádio Castelão. Vamos acompanhar, claro, né, durante a semana, o ritmo de treinos e todas as alterações, né, para esse jogo, essa estreia. Para finalizar, Janaíne, a gente finaliza aqui com a jogadora maranhense Marisa, que encerrou o contrato com o Corinthians, assinando com o Tigres do México. Segundo o time mexicano, a contratação de Marisa visa o fortalecimento do setor defensivo da equipe em competições internacionais. No Corinthians, a maranhense conquistou um título do Campeonato Paulista,
2 na Supercopa do Brasil, 3 títulos na Libertadores Feminina e também 4 no Campeonato Brasileiro. Vale ressaltar que o time mexicano conta com a jogadora espanhola Jenny Hermoso, que foi eleita a melhor artilheira da história da seleção da Espanha. É isso aí. A redação aqui é de Maiara Cordeiro. 7h51 agora. Começando com o Imperatriz, que perdeu o amistoso para o Águia do Marabá, do Pará, válido pela pré-temporada 2026, que aconteceu na tarde de terça, dia 30. O único gol da partida foi marcado por Diogo Carlos, em uma cobrança de falta. O primeiro jogo oficial do Cavalo... Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto. Hoje a gente recebe mais uma vez o professor Ricardo Monteles para falar sobre cannabis, né? Só que pela primeira vez vamos falar sobre a disciplina cannabis na atenção primária à saúde, do mestrado profissional em saúde da família da Universidade Federal do Maranhão. Professor Ricardo Monteles, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Rádio Opinião. Bom dia, meu querido. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos os ouvintes. Já me sinto em casa aqui, hein? Coisa boa. Está me ouvindo? Da gente? Eu escuto vocês me escutam? Agora sim, agora estamos escutando sim. Bom dia, né? Novamente. Bom dia. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos os ouvintes também. Já me sinto em casa, como falei aqui várias vezes aqui já, falando sobre cannabis. Mais uma vez hoje, a gente falar desse assunto especial, e agora dentro de um contexto, como você falou, da disciplina do mestrado, né? Uma disciplina bem especial de cannabis na atenção primária à saúde, no mestrado profissional em saúde da família, coordenado ali pela professora Maria Raimunda Garcia e a professora Maria do Carmo. Então, é uma oportunidade que a gente está tendo, bem especial, de falar sobre o assunto, dentro agora de um contexto assim, mais sistematizado, dentro de uma disciplina de mestrado. Maravilha, né? Na verdade, né, a oficialização de uma importância, né, que hoje tem a cannabis no mundo, principalmente no sentido, claro, da saúde, né? A saúde, tratamento de vários tipos, né, de sintomas ou de doenças também, em vários casos, enfim, de uma variedade gigantesca para exploração, né? E como isso se tornou uma coisa, claro, baseado na ciência e estando agora pela primeira vez em uma disciplina. Mas, Ricardo, eu queria que você falasse do começo, né? Desde a construção disso, né? Para se transformar oficialmente, né? Em uma disciplina, né? Dentro de um programa de pós-graduação, importante, claro, que diz respeito à saúde da família. Legal, Adalberto, muito obrigado pela pergunta. Primeiro, para começar, que eu sou professor do Colégio Universitário, sou professor da UFMA, lotado no Colégio Universitário desde 2009, mas a gente, assim como vários colegas também, a gente não fica quieto só dando aula num nível, né? Então, a gente acaba extrapolando os níveis de ensino e oferta disciplinas em diversos níveis. Tem colegas nossos que dão aula na graduação, no mestrado, no doutorado, enfim, né? A gente está se aventurando pela primeira vez, dando essa disciplina de cannabis no mestrado profissional de saúde. O processo inicial foi a partir de um encontro que a gente teve no Colégio Universitário com a professora Raimunda Garcia, a professora Maria do Carmo. A gente conversou rapidamente sobre o assunto, e elas interessaram, mostraram-se uma abertura de espírito bem interessante e pediram que a gente fizesse uma palestra lá no programa, lá no Prof. Saúde, que é o programa de mestrado profissional em saúde da família. Fizemos uma palestra, conversamos e tudo, e dali a gente saiu mais ou menos acordado de a gente estabelecer um curso, né, uma disciplina que entraria como tópicos especiais, fora das disciplinas obrigatórias, como eletiva, né? Que chama lá no mestrado de tópicos especiais. E assim a gente fez. Em 2023, eu estabeleci o projeto e enviei, elas avaliaram, aí passou por todos os trâmites legais, burocráticos dentro da universidade,
e a disciplina foi instituída como tópicos especiais, né? E agora a gente ministrei essa disciplina desde o dia 30 de outubro até o dia 12 de dezembro. Os nossos alunos são médicos, enfermeiras, psicólogos, nutricionistas, vários profissionais da área de saúde que atuam diretamente com atenção primária. Normalmente são médicos de família e comunidade, são profissionais assim, que de alguma forma, vamos dizer assim, seria importante ter contato, né, com a cannabis, e agora tem essa oportunidade dentro desse curso. Maravilha. Falando sobre essa introdução, né, de como isso aconteceu, que você acabou de explicar, né, observando também a questão metodológica, né, qual é a metodologia, né, como é aplicado esses conhecimentos, né, teorias também, enfim, e uma coisa que está se desenvolvendo, né, e como estamos, né, digamos assim, antenados com tendências, né, inclusive em relação a outras universidades, né, que já têm uma coisa um pouco mais adiantada. Enfim, mas estamos nesse caminho, é um caminho certo, é um caminho que a medicina está trilhando, não é isso? Exatamente, Adalberto. Os nossos médicos, infelizmente, não tiveram contato com o sistema endocannabinoide, com endocannabinologia, com medicina à base de cannabis, né? Então, a gente está, de repente, de alguma forma, trazendo essa possibilidade, porque o debate é esse mesmo atualmente, a cannabis, em todas as suas perspectivas possíveis, mas, sobretudo, na perspectiva medicinal, vem ganhando aí um enlevo enorme, tanto em nível mundial quanto em nível de Brasil. As universidades, algumas já ofertam alguns cursos de extensão, algumas disciplinas. Ainda não se há muita coisa nas grades, né, na estrutura curricular dos cursos, porque é muito novo, né? O sistema endocannabinoide da década de 90, todo o sistema de ensino de lá para cá, a gente teve pouca possibilidade de trabalhar com esse tema, né? Então, para nós é uma grande oportunidade de trazer o assunto e trabalhar metodologicamente a partir de uma perspectiva bem ampla e abrangente, né? Então, o curso ele envolve tanto cannabis, uma perspectiva geral, global, ancestral, cultural, botânica também, e ali a gente vai entrando, chamando profissionais da saúde, normalmente médicos, neurocientistas, psicólogos, profissionais que já atuam com cannabis, para compartilhar um pouco da sua experiência com a gente. A gente fez 10 encontros de 3 horas, uma disciplina de 30 horas, e em cada, vamos dizer, em 8 encontros desses, a gente teve uma pessoa, um profissional da saúde, para falar para a gente sobre o que anda fazendo. Desde aspectos botânicos e agronômicos ali da planta, até aspectos terapêuticos do ponto de vista da demência, do ponto de vista de condições neurodegenerativas, através da fala de neurocientistas que vieram e estiveram com a gente também presente, né? Também abordamos o aspecto da redução de danos com uma psicóloga muito especial também, e abordamos também esses aspectos de condições de saúde. Fizemos uma rodada de apresentação, chamamos de painel canábico, foi muito especial, muito rico, inclusive colhemos novos médicos prescritores, médicos de família e comunidade, que de repente se interessaram no tema, no assunto, e enveredam agora com mais condições técnicas, né, e científicas para avançar com mais tranquilidade nesse campo. E com isso todo mundo ganha, porque democratiza o acesso a cannabis a quem precisa, fortalece a medicina de família e comunidade dentro dessa perspectiva do tratamento com cannabis, que é um dos nossos objetivos, e também aciona e articula instituições do terceiro setor, como no caso da associação de cannabis que tem aqui no Maranhão, chamada Colhedeira, que também já desenvolve pesquisas dentro da UFMA e dentro do SEUMA também, nas universidades maranhenses, né? Maravilha. Para quem está chegando agora aqui na Universidade FM, a gente está conversando com o professor Ricardo Montelli sobre a disciplina Cannabis na Atenção Primária à Saúde, do mestrado profissional em Saúde da Família da UFMA. Ricardo, falando agora sobre, já encaminhando aqui já para o final da nossa entrevista, mas a gente tem que falar sobre a receptividade, né, das pessoas em relação a esses conhecimentos, né, que são recentes, né, entre aspas, recentes, e principalmente dentro dessa estrutura, né,
formal do conhecimento, né, científico, enfim. Como está essa receptividade? Porque a gente sabe que essas informações são novas, embora já tenha corrido muita coisa no sentido de ampliação dos debates, da utilização, né, do canabidiol, de todos esses efeitos positivos que tem em várias, né, questões, né, síndromes, doenças, enfim. Como está essa receptividade? É claro que para quem vai atrás de uma disciplina dessa, ele já se sente atraído. Enfim, as pessoas que vão para lá, elas geralmente já estão antenadas, tem um conceito prévio, digamos assim, um conhecimento prévio do que vai encontrar, né? Possivelmente vai encontrar. Mas, de uma maneira geral, né? Você que já trabalha isso aí há bastante tempo e agora, né, nessas hostes mais, digamos, oficiais, digamos assim, né? Ensino, pesquisa, como isso tem sido recebido, né? Principalmente na comunidade médica, não só na comunidade médica, né? Nas populações, as pessoas, né? Você falou aí em questões relacionadas a atividades, né, da saúde primária, né, que envolve gente que está lá na ponta. Como as pessoas têm recebido isso? Muito boa pergunta, Adalberto. É isso. Eu vejo, pessoalmente, né, e também examinando o cenário geral, eu vejo que cada vez mais nós temos uma abertura, exatamente por conta disso que você está falando. Né? A gente está conseguindo trazer o debate da cannabis, deslocar o debate daquela perspectiva que a gente conhecia, né, de se faz bem ou se faz mal, e já qualificando esse debate. E quando a gente qualifica esse debate, a gente chega com muito mais consistência nos campos onde a gente atua. Né? O campo científico é feito de validação, né? É feito de pesquisa randomizada, duplo cego, que há de padrão ouro na pesquisa científica no mundo inteiro. A cannabis está no meio e, enfim, as evidências são, vamos dizer assim, são presentes, né? Então, se elas são presentes, assim, contra fatos não há argumentos. Então, o que é que a gente tem percebido? Cada vez mais os médicos se interessando, embora com muito ainda preconceito, mas já vendo que a cannabis se insere dentro de um contexto científico, ela se insere dentro de um contexto da prática médica da vida real, né? Então, as pessoas, os nossos alunos, que são profissionais da saúde, e as pessoas que também fazem esses tipos de tratamento, que estão ali na ponta, como você falou, Adalberto, na saúde primária ali, né, recebendo os cuidados iniciais ali dos médicos, essas pessoas têm sido beneficiadas também, mas principalmente através do trabalho das associações, que é quem democratiza de fato o acesso à medicina canabinoide para as pessoas, né? Então, se a gente equaliza, né, o ensino, a qualidade da informação, e com a prática do ativismo, a gente tem condição de fazer isso chegar de forma muito mais democrática para muito mais pessoas que realmente precisam desse tipo de remédio, desse tipo de formulação à base de cannabis. Então, é através do conhecimento, Adalberto, que a gente vem fazendo isso, né? A gente vem aprendendo com as pessoas que nos antecederam, que vieram rompendo, abrindo no facão mesmo, né? E aqui no Maranhão não é diferente, a gente vai trazendo devagarzinho, aos poucos, também para não assustar, porque o povo, embora seja a terra da diamba, mas a gente ainda tem muito preconceito aqui, né? Mas esse preconceito aqui ele é muito mais atenuado quando tu compara em outras regiões do país, né? Então, você tem uma certa abertura, e principalmente quando tu qualifica a discussão a partir de uma perspectiva científica, a partir do ensino, da pesquisa, aí você tem, com certeza, mais abertura, é o que a gente tem percebido. Professores e professoras que nem imaginavam falar sobre o assunto, né? E a gente está começando a construir projetos juntos, escrever coisas juntos, participar de editais juntos, botando a cannabis no meio, né? Então, acho que a abertura existe, né? Os corações estão abertos aqui na UFMA também, as mentes estão abertas, e a gente aproveitar esse momento, trabalhar com ensino, pesquisa, extensão, inovação, porque é uma planta de múltiplo uso, né, que a gente pode aproveitar muito, tanto da perspectiva médica, terapêutica, como outras na construção civil e uma série de outras possibilidades que a planta nos oferece, né? E o que ainda há de se descobrir também, não é isso, Ricardo? Exatamente, Adalberto. É isso aí. Acabamos de conversar aqui com o Ricardo Monteles, professor da Universidade Federal do Maranhão, aqui do
Colum, não é isso, Ricardo? Isso. Professor do Colum, e que ministrou a disciplina Cannabis na Atenção Primária à Saúde, no mestrado profissional em Saúde da Família da Universidade Federal do Maranhão. Ricardo, essa cadeira, né, essa disciplina, no caso, que ela vai continuar também, né? Vai continuar, Adalberto. A gente vai ficar ofertando ela uma vez por ano. Ela entra como tópicos especiais, aí a gente pode fazer aberto. Eu fiz, inclusive, várias aulas abertas. As aulas foram online, abri as aulas, o link para as pessoas interessadas. Teve aulas com 20 pessoas inteiras, assim, uma aula com 10 alunos. Foram 7, 6, e várias pessoas de fora, né? Então, assim, é uma coisa que é importante a gente abrir também as possibilidades de fazer essas aulas abertas para as pessoas também cada vez mais se engajarem mais, né? Eu acho importante essa iniciativa, eu te agradeço aqui também por ter nos dado essa possibilidade de falar sobre esse assunto, esse pioneirismo da UFMA também aqui no Maranhão, que em algumas universidades isso já acontece, mas uma disciplina com saúde da família, reafirmando que cannabis é saúde da família, é uma coisa muito especial de ser reportada. Te agradeço aqui, agradeço a toda a Rádio Universidade pela oportunidade. Maravilha, a gente que agradece também a sua presença e informações aqui. Muito obrigado, Ricardo. Bom dia. Valeu, querido. Abraço. E assim a gente finaliza o Jornal Rádio Universidade desta segunda-feira, o primeiro oficial do ano aqui em 2026. Muito obrigado aqui a nossa querida Janaíne Serra, e a gente vai ficando por aqui, tá? Amanhã a gente volta com mais informações do Jornal Rádio Universidade às 7h10. Até amanhã. YC 626, Rádio Universidade FM, 106,9 MHz. Cidade Universitária Dom Delgado, uma emissora da Universidade Federal do Maranhão e Fundação Souza Andrade. Acompanhe-nos em www.universidadefm.ufma.br e no aplicativo da 106, disponível para Android.